Olá, boa tarde, galera. Meu nome é João Vitor e aqui a gente está no IGD, um processo seletivo, e eu vou trabalhar o tema controle de constitucionalidade. Mas antes de trabalhar o tema propriamente dito, eu quero fazer 3 observações. A primeira, não anotar a aula. Por quê? Geralmente eu disponibilizo material, mas aqui não vai ter como eu disponibilizar esse material por causa do ser um processo seletivo. Então, olha para mim. Segundo, controle de constitucionalidade é uma matéria muito extensa. Eu não vou conseguir trabalhá-la em 25 minutos, mas a gente vai trabalhar 5 subtemas principais, que é o quê? Os pressupostos da ordem jurídica, o que é o controle de constitucionalidade propriamente dito. A gente vai trabalhar as espécies de inconstitucionalidade, depois a gente vai trabalhar o parâmetro de constitucionalidade e depois as fórmulas do controle de constitucionalidade, certo? E a terceira observação, o que é? É o seguinte, galera. O professor, quando vai elaborar uma aula, ele vai procurar palavras-chave, ele vai procurar uma forma do conteúdo ser digesto mais fácil, certo? Então, presta muita atenção na minha entonação, presta atenção do jeito que eu estou dando a aula. Isso vai te ajudar muito na prova, certo? Então, dado isso, a gente vai começar a aula agora. Controle de constitucionalidade. Mas antes de tratar de controle, o que eu falei que a gente vai trabalhar? Os pressupostos da ordem jurídica constitucional. João Vitor, e quais são os pressupostos da ordem jurídica constitucional? São 3. A supremacia da Constituição, a rigidez constitucional e o controle de constitucionalidade. Vamos colocar na tela aqui para ver, gente? Aqui os pressupostos: a supremacia da Constituição, a rigidez constitucional e o controle de constitucionalidade. Wesley, volta para mim, fazendo um favor. Gente, é o seguinte. Quando a gente fala de supremacia da Constituição, a gente tem que entender o conceito. A Constituição, ela não é um aviso, ela não é um conselho, ela não é uma mera folha, ela não é uma mera folha de papel em branco. Ela tem força normativa e ela ocupa o ápice da pirâmide o quê? Jurídica. Quando eu falo de Constituição, ela está lá no ápice, ela é suprema. Isso é supremacia da Constituição. A Constituição, numa estrutura piramidal, ocupando o ápice do sistema. João Vitor, e a rigidez constitucional? O que é a rigidez constitucional? Gente, se a Constituição ela ocupa o ápice do sistema e de lá ela emana a sua força constitucional, ela não pode ser alterada de qualquer maneira. O processo de alteração da Constituição e da legislação infraconstitucional tem que ser diferente. João Vitor, mas o que é essa legislação infraconstitucional que você está falando? A legislação está embaixo da Constituição. Pensa na pirâmide. Constituição acima, legislação infraconstitucional abaixo. Mas por que a Constituição tem esse processo moroso de alteração? Galera, tem que entender o seguinte: quando você vai fazer uma Constituição, há uma ruptura constitucional. Você faz uma ruptura com a ordem anterior. No caso brasileiro, a gente está passando o quê? De um período autoritário para um período democrático. Decisões raras estão sendo tomadas ali. Então, o que acontece? O legislador infraconstitucional, e no caso o Congresso, não pode vir alterar a Constituição de qualquer maneira. É o caso que está acontecendo agora da reforma da Previdência, por exemplo. A gente tem que passar por um rito mais moroso. Então a ideia é essa: rigidez constitucional, um rito mais moroso de alteração da Constituição. E, João Vitor, e esse terceiro pilar que você vai falar agora? O pilar do controle de constitucionalidade. O que ele é? Olha para mim. Nada adiantaria se a gente tivesse uma Constituição no ápice do ordenamento, se a gente tivesse uma Constituição rígida, se a gente não tivesse um mecanismo para assegurar essas duas coisas. O controle de constitucionalidade, em sua essência, ele é um mecanismo para assegurar a supremacia constitucional e a rigidez constitucional, tudo bem? Mas, João Vitor, o que é propriamente o controle de constitucionalidade? Muito simples. O controle de constitucionalidade, presta atenção no conceito que eu vou dar agora. O controle de constitucionalidade é um mecanismo que faz uma análise de compatibilidade entre a legislação infraconstitucional, a legislação que está embaixo, e a Constituição. Me dá um exemplo. Wesley, coloca na tela fazendo favor. Olha o exemplo aqui. Imagina que o Congresso Nacional, vendo que quando a gente está feliz, a gente faz meme. Quando a gente está triste, a gente faz meme. Se o Brasil está indo para a bagaceira, a gente faz meme. O Congresso Nacional vai fazer o seguinte: ele vai fazer uma lei que proíbe memes e quem fizer memes ou quem curtir memes vai ser punido, vai ser tipificado como crime, certo?
Beleza, essa lei passa pela produção aí legislativa e ela se torna a lei anti-meme. Ela sai para o mundo lá como a lei anti-meme, produzindo seus efeitos, tudo bem? A Constituição tem como princípio basilar a liberdade de expressão, não é? A liberdade ela é intrínseca à própria existência do indivíduo. O fato de você poder falar, se expressar e dialogar com as suas ideias é algo intrínseco assim. Então essa lei, de cara, ela vai ser inconstitucional. Ela vai ser inconstitucional porque ela afronta quem? A Constituição. Olha aqui a Constituição, aqui no ápice aqui. Ah, João Vitor, mas quem que vai fazer esse controle? Essa análise de compatibilidade? Quem que é? É o controle o quê? De constitucionalidade. Entendeu, gente? Wes, volta para mim, por favor. A análise de compatibilidade, quem faz é o controle de constitucionalidade. Ele que faz a análise entre a legislação infraconstitucional e a legislação constitucional. E no caso a gente viu, essa lei anti-meme, ela é o quê? Ela é inconstitucional. E agora a gente entra em outro subtema. João Vitor, qual que é esse subtema que a gente vai entrar? As espécies de inconstitucionalidade. A primeira espécie de inconstitucionalidade que a gente vai trabalhar é quanto ao objeto. E ela pode ser por ação ou omissão. Tudo jóia? A inconstitucionalidade por ação é o seguinte, o poder público, ele faz uma norma, e essa norma, quando passa pela fábrica legislativa do Congresso Nacional, ela vai para o mundo, ela é promulgada, ela começa a produzir seus efeitos, mas ela está eivada, fulminada de inconstitucionalidade. É o exemplo da lei anti-meme. Então foi uma inconstitucionalidade por ação, ou seja, o fazer do poder público é um fazer inconstitucional. E a inconstitucionalidade por omissão? Galera, é o seguinte, geralmente o povo tem uma dificuldade nessa inconstitucionalidade por omissão. A gente vai explicar aqui de uma forma hipotética. Hipotética, não está na Constituição isso que eu vou falar, mas é de uma forma hipotética para vocês entenderem, tudo bem? Wesley, coloca na tela. Aqui é inconstitucionalidade por omissão, certo? Suposição, que lá no artigo 5º, capítulo 1, direitos individuais, portanto, cláusula pétrea, tem o inciso 13. E o inciso 13 está falando o seguinte, a lei estabelecerá a isenção de tributos incidentes aonde? Na nossa querida cerveja. Opa, não foi marcou aqui não. Ah, foi. Né? Na nossa querida cerveja. Bom, essa norma, volta para mim fazer um favor. Essa norma, ela foi promulgada, a Constituição foi promulgada em 88, certo? Supondo que lá no artigo 5º está escrito o seguinte, que a Constituição vai estabelecer a isenção tributária em relação à cerveja. De 88 até 2019, o legislador infraconstitucional não elaborou a lei. A Constituição, ela deu um comando. O legislador, ele foi omisso. Portanto, é o quê? Inconstitucionalidade por omissão. Ele não cumpriu o dever dele constitucional de legislar a lei, que seria uma isenção tributária em relação à cerveja. Entendeu? Isso é inconstitucionalidade por omissão. É o não fazer do poder público. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, vamos passar para a próxima parte agora. Inconstitucionalidade quanto à natureza do vício. Ele pode ser material ou formal. Galera, é o seguinte, eu gosto sempre de trazer o direito constitucional para a vida. Eu gosto de que vocês entendam o direito constitucional de forma concreta. Que a hora que vocês olhem para o Uber, você pensa, meu Deus, o direito constitucional está até aqui no Uber no 99. E eu vou explicar o porquê. Semana passada, o STF, em sede de recurso extraordinário, declarou inconstitucional uma lei municipal que proibia o transporte de passageiros por intermédio de aplicativos. E quais são os aplicativos? 99 e Uber, certo? Mas quais foram os fundamentos do STF? Wesley, corta para a tela, fazendo um favor. Seguinte, galera, qual foi o fundamento do STF? Materialmente, aquela lei municipal, ela feria o conteúdo da Constituição que estabelece a livre iniciativa e a livre concorrência como regra. O STF falou o seguinte, olha, lei municipal, você não pode fazer um monopólio das atividades de transporte de passageiros, porque materialmente, lá na Constituição, ela estabelece o quê? A livre iniciativa e a livre concorrência. Então, a inconstitucionalidade material é quando o conteúdo da lei viola a Constituição. João Vitor, e o formal? É muito simples.
é quando o conteúdo, é quando a lei viola o processo que a Constituição estabelece, o procedimento. E qual que é o procedimento? Volta para mim, Wesley. O procedimento é o seguinte: a Constituição estabelece no artigo 22 que quem pode legislar sobre trânsito é a União. O município não pode legislar sobre trânsito. Então, por isso que em sede de recurso extraordinário, o STF declarou que, materialmente, está ferindo a livre iniciativa, está ferindo a livre concorrência. E, formalmente, está ferindo o quê? A competência para legislar, que não é do município, é da União. Tudo bem? Beleza, então, a gente já trabalhou aqui quanto ao objeto, quanto ao vício, e agora a gente vai para a próxima. Quanto à extensão, inconstitucionalidade quanto à extensão. Ela pode ser total e ela pode ser parcial. João Vitor, como é que é esse negócio aí? Vamos aqui, vamos pensar o seguinte. Quando eu falo de total, eu falo de totalidade. Pega tudo. E parcial, uma pequena parte. Então, pensa o seguinte, essa lei ela sai para o mundo, essa lei ela é legislada lá na fábrica do Congresso, ela é promulgada e ela sai para o mundo. O STF olha aquela lei e fala o seguinte, vamos dar o exemplo da lei anti-meme lá, o STF olha aquela lei e fala o seguinte, Wesley, corta para mim na tela fazendo um favor, olha aquela lei e fala assim, ela é inconstitucional. É isso. A inconstitucionalidade quanto à extensão totalmente, constitucionalidade quanto à extensão total, é isso. Ela sai para o mundo e ela é declarada inconstitucional totalmente. E a parcial? Volta para cá fazendo um favor, Wesley. O STF, a lei sai para o mundo, sai do Congresso Nacional, ela é promulgada, o STF olha aquela lei e fala o seguinte, olha, uma palavra ou uma expressão a gente vai declarar inconstitucional. Por isso que essa inconstitucionalidade ela vai ser parcial. É isso. João Vitor, eu aprendi na faculdade um negócio de veto jurídico do presidente da República. Quando o Congresso faz a lei e ele tem esse poder de veto, esse poder de sancionar ou vetar a lei. Presta atenção, não confunda as coisas. O veto jurídico, quando o presidente, por exemplo, chegou uma lei lá na mesa do Bolsonaro. Bolsonaro olha a lei. Ele pode vetar integralmente o artigo, o parágrafo, o inciso, mas nunca, repito, nunca uma palavra ou expressão. Então é muito importante que a gente sempre tenha essa noção. O veto jurídico é diferente da inconstitucionalidade parcial, que pode haver ali o veto parcial de uma palavra ou expressão, mas já em relação ao veto político, que é feito pelo presidente, tem que ser integral. Parágrafo, a linha e artigo, tudo bem? Certo. Galera, a gente vai para outro tema agora. Que é o parâmetro de constitucionalidade. Então, vamos voltar para a lei anti-meme lá e prestar atenção. Então, essa lei anti-meme, ela foi declarada inconstitucional em uma análise de compatibilidade. Qual a análise de compatibilidade? O controle fez essa análise de compatibilidade entre a lei anti-meme e a Constituição. E a declarou inconstitucional. Então, a Constituição foi o parâmetro de constitucionalidade, certo? Foi. Mas é o seguinte, a Constituição ela é dividida em 3 partes. E a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é o seguinte: qual parte da Constituição a gente pode usar como parâmetro de constitucionalidade? Gente, é o seguinte, o preâmbulo, aquela parte inicial da Constituição, ele é a mera proclamação, ele é um mero vetor interpretativo. Como já diria Barroso, ele é uma carta de intenções do poder constituinte originário, falando o rumo que temos que tomar, certo? Então o preâmbulo, ele não serve de parâmetro de controle de constitucionalidade. Mas a parte permanente, a parte dogmática, coloca na tela fazendo favor aí, Wesley, aqui ó, o corpo, a parte dogmática ou a parte permanente, que vai do artigo 1º ao artigo 250, pode voltar para mim, Wesley. Essa parte aí, ela é parâmetro do controle de constitucionalidade, porque essas normas têm presunção de permanência. Enquanto estivermos em uma sociedade, essas normas elas vão vigorar, tudo bem?
E aí vai um as na manga para algum concurso que vocês forem prestar. Essa presunção de permanência do artigo 1º, o artigo 250, ela pode ser absoluta ou relativa. E o que é absoluta? Absolutas são cláusulas imutáveis, cláusulas que não podem ser alteradas. Ô Vitor, quais são essas cláusulas? São as cláusulas pétreas, aquelas que estão no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Já as cláusulas relativas são todo o resto. Por quê? Porque elas podem ser alteradas por intermédio de emendas constitucionais. É o que está acontecendo agora no caso da reforma da Previdência. Mas é difícil alterar, porque a Constituição ela é rígida, há uma rigidez constitucional. Tudo bem? E o ADCT? O ato das disposições constitucionais transitórias. Wesley, coloca na tela, fazendo favor. Aqui o ADCT. Ele vai do artigo 1 ao artigo 97. A grande pergunta que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: o que é o ADCT? Né? Volta para mim, Wesley. Olha, presta atenção aqui. Quando eu faço a ruptura, uma nova ordem jurídica nasce. Nasce em 88, certo? Só que é o seguinte, existia toda uma ordem jurídica fática, existia todo um contexto fático antes, um contexto autoritário, certo? Então, para regular esse contexto antes de 88 e o contexto que a Constituição projeta depois de 88, eu preciso do quê? De disposições constitucionais transitórias. Nada mais é que uma regulação entre antes da Constituição e depois da Constituição, tudo bem? Então, encerramos mais esse tema do parâmetro do controle de constitucionalidade. Ah, pera aí, uma perguntinha. O ADCT pode ser parâmetro do controle de constitucionalidade? A gente sabe que o preâmbulo não pode. A gente sabe que a parte dogmática permanente pode. E o ADCT, se caísse na sua prova hoje, pode ou não pode? Pode sim, gente. Pode desde que as normas do ADCT não estejam exauridas. Tudo bem? E agora a gente vai trabalhar o outro subtema que eu havia falado. E qual é esse subtema? As fórmulas do controle de constitucionalidade. Eu vou trabalhar só 2. Mas por que você vai trabalhar só 2, João Vitor? Porque o tempo é curto, eu só tenho 25 minutos. Então eu tentei densificar uma maior quantidade de matéria nesses 25 minutos. Não vai dar para a gente trabalhar controle concentrado, controle difuso, aquilo que vocês tanto gostam, certo? Então vamos agora para as fórmulas do controle de constitucionalidade. E a primeira fórmula que a gente vai trabalhar é quanto ao órgão, certo? E quanto ao órgão, sem estresse. O controle de constitucionalidade pode ser quanto ao órgão, o controle de constitucionalidade pode ser político, jurídico ou misto. É o seguinte, político, ele não tem natureza jurisdicional. O que é jurisdicional? Jurisdição, o que era jurisdição? Dizer o direito. Controle jurídico, ele tem natureza jurisdicional. Quem que pode dizer o direito no caso concreto? Poder judiciário. Bem, e o misto? O misto, ele tem natureza política e natureza jurídica. Não vamos entrar no mérito, porque o Brasil adota o controle, em regra, jurídico. Tudo bem? Quanto ao órgão, está aqui, está feito. E agora, quanto ao momento? Quanto ao momento, o controle ele pode ser preventivo ou pode ser repressivo. Preventivo. Pois é o seguinte, o Congresso Nacional, a nossa fábrica de leis, ele está produzindo uma norma ou uma emenda, certo? Se eu estou falando de um controle que é preventivo, eu estou falando antes da norma sair para o mundo, antes da norma ser promulgada. Então, o controle preventivo, ele é feito o quê? Lá no âmbito do Congresso Nacional, quando a norma ainda está sendo produzida. Entendemos? E o controle repressivo é quando a norma já saiu para o mundo, é quando ela já foi promulgada, quando ela já passou o trâmite do processo legislativo. É igual aquele amigo seu que chega às 5 horas da manhã, bêbado, e você pergunta para ele, onde você estava? Ele fala, estava no mundo. Então, a norma já está no mundo. Então vai ser o controle o quê? Repressivo. Tudo bem? E aí tem um grande lance. Eu não sei porque que o povo faz isso. Eles fazem uma relação do controle de constitucionalidade quanto ao órgão e quanto ao momento. E aí, para explicar, para ficar mais fácil, tem que ser aqui na tela mesmo. Wesley, coloca para a gente, fazendo um favor. Ó, então, relação entre o órgão
e o momento do controle no direito brasileiro. O controle, ele pode ser judicial preventivo, e quando eu estou falando de judicial preventivo, eu estou falando o seguinte: a norma está sendo produzida na fábrica do Congresso Nacional, só que ela não está obedecendo o quê? A rigidez constitucional. O que é? O processo legislativo. A norma ela tem que ser aprovada por um quórum de maioria absoluta. Não está obedecendo? Espera aí. Um parlamentar ele vai entrar aí com mandado de segurança para assegurar o quê? O devido processo legislativo. Tudo bem? E o controle judicial pode ser repressivo, é aquilo que eu te falei. A norma ela está no mundo, ela já foi promulgada, ela já passou pela tramitação legislativa. Então vamos agora fazer o quê? O que é controle de constitucionalidade mesmo? A análise de compatibilidade entre essa norma infraconstitucional que está no mundo e o quê? A Constituição. Tudo bem? E o controle ele pode ser político preventivo. Se ele é político, obviamente, não é o judiciário que vai exercê-lo. Concordam comigo? E como é que se dá esse controle? Se dá em duas situações. Ele pode ser pelo Poder Executivo na figura do veto jurídico ou pelo Poder Legislativo nas comissões de Constituição e Justiça. O Poder Executivo é o seguinte: chega um projeto de lei lá na mesa do Bolsonaro e ele fala o seguinte: não concordo com esse projeto de lei, eu vou vetá-lo totalmente. Então ele exerceu o controle político preventivo o quê? Da lei. E do Poder Legislativo? Poder Legislativo, só olhar o que está acontecendo na sua realidade. Só olhar o quê? Para a reforma da Previdência. O que a gente estava tendo um debate aqui, se eu não salvo engano, mês passado? Acerca da constitucionalidade ou não da reforma da Previdência. Então, estavam fazendo lá na Comissão de Constituição e Justiça o controle político preventivo. Certo? Então, galera, pode voltar para mim, Wesley? Eu espero que eu tenha conseguido abordar esses subtemas aí, os pressupostos e o que é o controle de constitucionalidade, as espécies de inconstitucionalidade, o parâmetro de inconstitucionalidade, as fórmulas do controle de constitucionalidade de forma satisfatória. Igual eu disse, o tema é curto, mas eu espero sinceramente vê-los daqui para frente. E é o seguinte, galera, dá aquele like lá para mim que eu vou precisar. E uma mensagem para vocês: nunca desista de seus sonhos, que um dia a gente vai chegar lá, não importa como a gente vai chegar lá. Muito obrigado, galera.